Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me igual da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando então, vamos ler a continuação, do livro. Introdução agora ao estudo dos vícios. O mundo, o diabo e carne. O mundo é um dos inimigos capitais da alma, que carrega consigo muitos e grandiosos vícios. O mundo, o diabo e a carne monopolizaram, direi, todos os vícios, tentações e pecados com os quais sou ofendido, disse Jesus, E embora Satanás seja o principal desses inimigos, ele dividiu o campo da alma como se em seções, dando a sua parte ao mundo e à carne. Interessante. O que o diabo consegue? Também tem seus estratagemas, traições e emboscadas para direcioná-los para lá, por ser o mais odioso e malvado dos três inimigos da alma, o campo da carne ou da impureza. E o da própria carne tem as suas redes e amarras para atrair também para si as almas prisioneiras nos demais campos do diabo e do mundo. Inimigos poderosos são estes que formam o acampamento contra a alma, fazendo da guerra o campo divino das virtudes. O campo de guerra, O campo divino das virtudes. Você já viu suas armas? Cada um as tem muito afiadas, e afiadas demais, e com 1000 segredos escondidos e traiçoeiros. Disparam contra as almas tiros certeiros, tiros que às vezes não fazem barulho, e até estão envoltos em belas e cobiçadas cores. Infame astúcia do acampamento de Satanás que hoje vamos descobrir no mundo espiritual, tão lamentavelmente enganado em muitas e graves coisas. O mundo traz consigo para matar as almas, ou pelo menos desmembrá-las, entretê-las e desviar-lhes graças, tirando-lhes a perfeição e a glória. Os seguintes vícios existem: sensualidade, dissipação, escândalo, leveza, suavidade, conforto, delicadeza, calúnia, difamação, respeito humano, vaidade, fragilidade, fraqueza, condescendência, bajulação, exagero, curiosidade, pressa, imprudência, frivolidade, improvisação, sensibilidade, suscetibilidade, inconstância, instabilidade, infidelidade, indiscrição, inconstância, injustiça. Ao diabo é atribuída mais diretamente, direi, a gestão destes outros vícios: orgulho, inveja, astúcia, escrúpulos, turbulência, perturbação, inquietação, dúvida,
hesitação, indecisão, hipocrisia, egoísmo, mentira, duplicidade, falsidade, baixeza, preguiça, ociosidade, cansaço, raiva, vingança, rancor, ódio, traição, perfídia, orgulho, respeito próprio, fingimento, presunção, pedantismo, arrogância, covardia, desculpa, vileza, dissimulação, premeditação, zombaria, sarcasmo, fingimento, ingratidão, falta de mortificação, impaciência, asperezas, maldade, malícia, desobediência, imaginação, curiosidade. A carne é refinada nestes outros vícios: luxúria, impureza, malícia, voluptuosidade, falta de modéstia, liberdade com suas consequências, obstinação, ofuscação, surdez, cegueira, dúvida, ilusão, engano, frieza, tepidez, indiferença, desânimo, impenitência. O vício da desordem abrange todos os outros, desde habitar no próprio seio de Satanás, autor de tudo. Cada inimigo capital, porém, não se concentra apenas no cultivo do seu campo, mas todos os três, separados e unidos, trabalham juntos, e com o mesmo objetivo, que é perder almas e tirar a glória de Deus. Eles conhecem a consequência de cada um desses vícios que traz aos corações, e em sessão especial, quantos e quantos carrega o mundo. Eles têm de seu campo com redes coloridas de 1000 cores mutáveis. Todos sabem como ele captura almas inocentes, como ele as seduz e as envenena, tomando as suas. O campo do diabo e da carne, embora diferentes, repito, na sua forma, ambos vão para o mesmo ponto e para o mesmo fim pérfido, já explicado, e as almas saberão disso para o seu bem. Corações felizes, se forem preservados de tantos males e abandonando os vícios, passam ao mais belo e puro campo das virtudes, que está à sombra do sacrifício, da dor, isto é, da cruz preciosa, que esconde a doçura em seu centro e as maiores delícias que o coração humano pode desejar. Continuação, então, das virtudes. Do sacrifício. Sacrifício. O sacrifício e a dor nascem somente do amor de Deus. E nela vivem, e nela crescem e frutificam, enchendo a alma de imensos bens. Pobreza. A pobreza é muito semelhante à santa obediência e à bela humildade. A expoliação total da pobreza realiza-se em não ter, que é irmão de não pertencer. Entrego-me, dizem os religiosos, dou-me, esvazio-me, anulo-me, dou tudo, desfaço-me de tudo. Dou todas as pessoas, todos os afetos. Devolvo ao Senhor tudo o que dele recebi, com todos os seus dons e graças. Dou meu corpo, minha alma, minha vida, meus sentidos, meus poderes, meus sentimentos e palpitações e até minha eternidade. Esta é a desapropriação da pobreza. E ao despojar-se, sente-se uma grande fome de mais pobreza, porque as virtudes participam daquela fome e sede insaciável de Deus, que nunca se sacia, a alma sempre ansiando por esse bem imenso e eterno. As virtudes são emanações do mesmo Deus e têm a mesma propriedade de ser infinitas. A pobreza, não só exterior e real, mas também interior do espírito, deve ser a vestimenta do religioso. Meu coração ama muito essa virtude que pratiquei durante toda a minha vida até o último momento de minha passagem pela terra. A Conchita já falando, né? O religioso com vaidade é muito pobre aos meus olhos, e o pobre de espírito e de corpo é rico no céu. Quero minhas pobres cruzes, desprezai todo adorno e conforto, a ponto de se desprezarem e despojarem-se de todos os odores humanos, mundanos, e vestidos apenas em Jesus. A cada dia você encontrará mais riquezas, mais encantos na pobreza. Vista-se com modéstia, e sejam suas joias as que me adornarem, pois o meu corpo na minha morte só foi tocado extremamente pelo madeiro da cruz, pelo ferro dos pregos e pelos espinhos afiados, disse Jesus. Estude-me e seja um retrato fiel em perfeito desapego de tudo que é terreno,
de tudo que é divino em Deus e para Deus. A pobreza e a obediência têm cor e cheiro muito semelhantes. Este aroma embalsama tudo o que toca e dá valor aos atos da criatura, até um ponto que só eu conheço. É Jesus falando, tá? Essas virtudes têm um cheiro divino. Ambas nasceram em meu coração e são minhas mais amadas. A pobreza é uma rainha coberta de trapos. À vista assusta a natureza, mas ao abraçá-la tem um aroma delicioso. Você desfruta de uma paz e felicidade desconhecidas pelo mundo. O Senhor enche as mãos vazias, quem agrada dar para que não tem e reconhece que isto que tem é dele e eu sei disso. Aí tem alguma coisa aqui, né, fora do entendimento aqui. O Senhor enche as mãos vazias de quem agrada dar para quem não tem e reconhece que isto que tem é de Deus, né? Então, este receber e devolver faz crescer o tesouro que o Senhor derrama na pobre alma. E quanto mais ela recebe, mais ela retribui. O Senhor vai se divertindo neste santo ofício. Mas ai da alma que mantém suas graças como somente suas. Tá vendo, gente? Tem que doar-se. Todas as suas coisas que você tem que doar, tá vendo? Que bom. Levo comigo os meus tesouros, e quem me tem tudo, mas não em si mesmo, mas em mim mesmo. A alma unida a Deus é rica com as suas riquezas, e totalmente vazia o pobre em si mesma. Ou seja, tem tudo sem ter, e permanece com a sua pobreza, mesmo estando vestida de pérolas. Aqui vemos a necessidade deste despojamento de si mesmo, se alguém quiser empreender fecundamente a vida espiritual perfeita. Pobreza espiritual perfeita. A pobreza espiritual perfeita é elogiada por mim mesmo. A minha própria pobreza, na primeira bem-aventurança, e indico o prêmio que tem direito à alma que o possui. Que é a pobreza que ele fala da pobreza, né? Do espírito. Sede pobres do espírito, né? Então é isso que ele está falando. Que Jesus fala com ela, né? Por ditados, e aí então tem um compilado dele falando, né? O reino dos céus pertence mais aos pobres de espírito e 1000 vezes mais que o pobre corpo. Os pobres de espírito são aqueles que devolvem os presentes ao doador deles. Uau! Aqueles que renunciam totalmente, aqueles que morrem por sua própria vontade para viver apenas da minha. Uau! Que lindo isso! Meu Deus, obrigado, Senhor. De todos estes é o reino dos céus. É também o reino dos céus dos obedientes, porque os obedientes triunfarão a partir do momento em que se submeterem. Os obedientes cantarão vitória, mas onde? No seu reino, no reino eterno dos céus. A pobreza espiritual perfeita e a obediência espiritual perfeita são irmãs, e o reino dos céus pertence a ambas. Bem-aventuradas as almas que os possuem. Isso nada mais é do que um ato da minha justiça, porque quem renuncia a si mesmo me possui, e quem dá tudo também me possui, e quem morre para si mesmo ressuscita em mim, e quem não tem nada tem tudo em mim. Isso tudo sou eu mesmo. Minha liberdade é muito grande, já que por um pouco da terra dou um céu. Uau, que lindo, gente! A minha alma, a alma criada que se dá a mim, é-lhe dado um Deus incriado em troca. E quem pode medir a distância entre Deus e a criatura? Se compararem o presente, seu espanto crescerá e sua admiração atingirá o auge, se ao menos conseguissem vislumbrar qual é o prêmio eterno do meu reino infinito. Feliz a alma que passa a possuir essas virtudes espirituais perfeitas. O oásis não conhece os tesouros que tem à sua disposição. O mundo ignora esta perfeição última, que é praticável e que escala o céu até chegar a possuí-lo. Penitência. A penitência é fogo que preserva as virtudes e dá seiva para o seu desenvolvimento. O próprio desprezo de si mesmo nasce disso. Dela se produz o desejo de sofrer a fome da crucificação. A humildade produz esta grande virtude, preserva os seus atos, mas o amor divino o desenvolve. A penitência é muito agradável a Deus.
e tem muitas conotações e alcança diversas graças para as almas e para a alma que a pratica. A penitência atrai a ternura e o coração de Deus e tem as qualidades de expiar e de merecer. A penitência brota da humildade. Penitência espiritual perfeita. A penitência exterior tem a faculdade ou virtude de purificar corpo e alma, mas existe outro tipo de penitência. A penitência espiritual perfeita. Essa penitência tem um valor imenso e, como o próprio nome sugere, toca diretamente o espírito, embora os seus efeitos também sejam sentidos no corpo. Esta purificação não está de forma alguma na vontade humana, mas depende totalmente da vontade divina. Essa vontade divina, por si só ou por meio de outro espírito, faz a alma passar pelo fogo vivo do cadinho da mais intensa purificação e, atormentando a alma, deixa-a capaz de receber as graças do céu. Este é um fogo, num instante, que consome até as menores imperfeições da alma e aproxima o espírito assim purificado. Esta purificação deixa na alma vários afetos santos, isto é, da luz, força e união. Estas três graças, além de outras, são as principais com que Deus concede à alma feliz que conduz por estes caminhos. Esta penitência é uma das virtudes internas perfeitas do qual temos falado e apenas um benefício especial de serviço de Deus e um dom puramente gratuito. É um favor do céu com o qual Deus purifica as almas, limpa-as para elevá-las à altura incompreensível da união. Estas desolações que chegam às profundezas do espírito são um dom gratuito, e ninguém é capaz de removê-las ou diminuí-las, mas meu coração pode estar inclinado a concedê-las, praticando os 3 graus de perfeição da religião da cruz. A penitência é de grande valor e proporciona inúmeros bens à alma. O corpo é como uma pedra e a penitência é o elo que produz o fogo sagrado que purifica a alma e a envolve do amor divino. A penitência é uma arma poderosa contra muitos vícios. É um estímulo contra a negligência e ataca diretamente todos os pecados capitais. É a cerca da castidade, o despertador do espírito e o antídoto contra o fogo do purgatório. É a chave das graças e aquela que detém a justiça do próprio Deus. É uma mina que ele guarda para o céu. A penitência abre as portas da contemplação e dos tesouros celestiais. Porém, até seu nome causa horror. Mas se você gostou dos seus frutos, desse sabor delicado que não se encontra no mundo, a penitência inclina o homem à mortificação, ao desprezo de si mesmo, à caridade do próximo e à união com Deus. Sofrimento espiritual perfeito. A virtude do sofrimento é uma parte essencial da dor. O sofrimento cristão, sempre acompanhado de resignação e paciência, é filho do meu coração, nascido e santificado nele. Em meu coração foi santificada a dor interna do sofrimento. O pensamento do meu coração adquiriu virtude e força. O sofrimento é maior que o sofrimento, porque este toca o corpo e o primeiro toca a alma. Estranho, né? O sofrimento é maior que o sofrimento, não dá para entender isso. Será que é maior que a dor? Não entendi. Porque este toca o corpo e o primeiro toca a alma. Tá. E é tão superior a ele quanto a diferença entre o material e o espiritual. O sofrimento cristão também é uma virtude e muito grande, de valor extremamente rico e imponderável aos olhos de Deus, principalmente quando parte de um corpo puro, de alma santificada. Um dos maiores meios para a santificação de uma alma é o sofrimento físico causado pelas doenças, porém o sofrimento é filho do sofrimento, e na maioria das vezes eles caminham juntos. Mas agora não estou tratando aqui de um sofrimento puramente moral, embora o aprecie e valorize muito. Falo do sofrimento espiritual perfeito, que afoga a alma na mais cruel amargura. Esse tipo de sofrimento interno foi o que dilacerou meu coração mais amoroso desde o momento da minha encarnação até entregar meu espírito nas mãos de meu Pai. Neste sofrimento os olhos do Pai se agradam, e é Ele quem, partindo de uma alma pura, alcança mais graças celestiais. Todo sofrimento é uma cruz e constitui o caminho certo para o céu.
preparam a alma para a contemplação e preservam-na. Isso são suportes indispensáveis à oração, ao seu alimento e à sua vida. À medida da dor descem as graças para a alma e pelas almas. A dor é a arca sagrada dos favores divinos. Sem dor não há alegria, ou seja, não há oração, nem contemplação, nem virtude sólida, ou seja, sem sofrimento, simplesmente não há vida espiritual. Uau, interessante isso, né? A alavanca da vida espiritual se manifesta na dor, das diferentes formas de sofrimentos. Muito grande e exaltado é esta virtude que brotou do meu Santíssimo Coração. O sofrimento espiritual perfeito consiste em receber, buscar e desfrutar do sofrimento e de toda espécie de mortificação voluntária ou imposta, seja diretamente por mim mesmo, ou pelo vizinho, ou já fornecido pela mesma alma. Essa definição contém um vasto campo de martírios cruéis e terríveis. Com apenas isso, qualquer alma que passasse por este caminho alcançaria mais alta perfeição. Os inimigos do sofrimento e do sofrimento são muitos, e lutam a favor do mundo, o demônio e a carne. Conforto e prazer fazem imensos esforços para derrotar o sofrimento e a angústia. A delicadeza afia e coloca em jogo todas as suas armas. A fraqueza os fazem tropeçar e até cair, mas o autocontrole, a firmeza, a energia e a perseverança são os seus suportes e também as armas com as quais alcança a vitória. Felizes 1000 vezes as almas vitoriosas. Mortificação. O sofrimento e a mortificação aprofundam-se na alma. Penitência e sofrimento referem-se mais ao corpo. Aqui fala de sofrimento 2 vezes, né? Então tem um sofrimento da alma e tem um sofrimento do corpo. Aí tem que entender que é sofrimento e sofrimento. São um de uma coisa e outro de outro, né? A mortificação é a quebra constante de toda vontade própria. Só está incluído no sacrifício total da obediência. Porém, a alma pode atuar em todas as suas operações, pois a virtude da mortificação é o incenso da alma. Uau, muito bom saber disso, hein? Essa virtude é muito cara ao meu coração, que se desenvolve e cresce praticando-a. Ela é uma filha favorita do Espírito Santo e sua missão é purificar as almas através do sacrifício. E a sua perfeição consiste no fato de este sacrifício, abalado por todo interesse próprio, ascender ao céu pelo único e puro amor. Este amor puro tem muitos graus e extensões. A mortificação é uma grande virtude, filha do sofrimento e irmã do sofrimento. A mortificação é um sal. Sem este sal, que se tempera todas as virtudes, não tem sabor, né? A vida das virtudes sem a mortificação, que é o que tempera a vida das virtudes. A mortificação, embora também seja filha do sofrimento, é maior que o seu irmão sofrimento e mais parecida com seu pai, no sentido de que vai ao interior da alma para cumprir a sua missão. A missão da mortificação é divina e a sua prática conduz a alma a um alto grau de perfeição. A alma mortificada é pura, obediente, humilde, penitente e vem acompanhada de todas ou da maioria das virtudes. A mortificação tem a virtude especial de elevar a alma das coisas da terra e de atrair através dela a presença de Deus. A mortificação é a lenha ou combustível com que a alma se acende no fogo divino. A mortificação é uma virtude secreta que na ocultação e na escuridão faz grandes progressos. É o inimigo da mortificação do barulho e num silêncio profundo ela se exercita e cresce. Tem sua sede na alma pura ou purificada. A mortificação é uma virtude gigantesca e mesmo quando mostra-se na pequenez da humildade ou com suas roupas, ela derruba inimigos importantes da alma. É uma virtude guerreira que carrega consigo a luta e a espada e não descansa em sua missão, proporcionando à alma que a possui infinitos meios e de merecimento. A mortificação domina os sentidos e afasta as paixões do homem, penetra até nas potências da alma e passa ainda mais longe, isto é, até ao vasto campo interno, em que também prevalece, exercendo aí o seu domínio e influência mais perfeita. É uma virtude tão forte que derruba a vontade humana
pisa nela e faz dela sua sede. Entrega-se totalmente ao seu trabalho e esforço e consegue segurá-la de tal maneira que aquele espírito feliz, 1000 vezes feliz que a considera sua rainha, passa a viver e a respirar dentro dela e por si mesma. Esta virtude tem infinitas recompensas celestiais para a alma que a pratica, não só na eternidade, mas também no tempo. Então a mortificação é você mortificar a sua vontade, né? Então ela é realmente aquela que mata a vontade humana, principalmente, né? A sua vontade que é uma coisa, e aí não é permitido você paralisa essa vontade através da mortificação da vontade, de não fazer o que a sua vontade pede, né? Seus inimigos são os mesmos do sofrimento e do sofrimento, mas esta virtude, como odeia até a morte, o conforto, a delicadeza e o prazer heroicamente impunha todas as suas armas para se defender, apoiando-se na humildade e na constância. Abnegação. A abnegação é uma virtude belíssima. É filha do sacrifício e da mortificação. O seu apoio é Jesus, que ao mesmo tempo é seu modelo e a sua força. O campo dele é vasto e sua missão é constante. Esta virtude está, na maioria das vezes, escondida dos olhos humanos, recriando os olhos divinos que a contemplam. Geralmente passa despercebido pelo mundo, arde no holocausto do seu próprio domínio e embeleza-se na escuridão, cumprindo a sua missão. Quebra a ira do homem e atrai as graças do céu para a alma feliz que a tem. O aroma desta virtude encanta meu coração divino. Satanás odeia a abnegação e trata uma guerra amarga contra ela. Então, a abnegação é você se negar a si mesmo, né? Você nega para você todas as coisas e se doa totalmente, negando a você as coisas e dando tudo, né? Satanás odeia esta e trava uma guerra amarga contra ela. Os principais inimigos que se levantam contra a abnegação são orgulho, cansaço, tristeza e desmaios. Desmaios? Perseguição. A perseguição é uma das minhas graças que dou às almas amadas do meu coração. Há perseguições desmascaradas que fazem as pessoas sofrer terrivelmente na alma. Há outras que são piores, surdas e escondidas, que causam mais danos que as anteriores, e na sua escuridão e silêncio destroem a alma contra a qual são dirigidas. Há a perseguição do bem, eu permito, e isso sim é o verdadeiro cadinho no qual a alma se purifica. A perseguição é um palanque sobre o qual repousa a alma. Espreme, deixando ali os humores venenosos ou ruins que a machucaram. A perseguição, acima de tudo, da inocência, ou aquela que é lançada, direi, sobre uma vítima ou alma pura, é o mais doloroso, cruel e comovente, mas também é o mais cheio de recompensas celestiais. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas não pensem que todos aqueles que são perseguidos pela justiça humana são meus, ou eu os chamo de meus, ou lhes dou o meu reino. Não, eu lido apenas com aqueles que são irrepreensíveis e inocentes, né? Aquelas pessoas, né, que são justas, plenamente justas, né, que são corretas, né, plenamente. E ainda assim são perseguidos, caluniados e desprezados, e que são inocentes, seja por ofuscação ou malícia humana, seja por permissão divina, a fim de provar suas virtudes e aumentar seus méritos. Aqui encontrareis o rico fruto do desprezo dos outros, mas não acreditem que eles chegam ao meu reino apenas por serem inocentemente perseguidos, como muitos são. Pelo contrário, exijo na alma inocente, irrepreensível e vítima da perseguição o silêncio na sua dor, o perdão dos seus inimigos, né, que perdoe as pessoas, e a alegria no sofrer a perseguição. Pelo meu amor puro. Então isso é difícil, hein? Nossa Senhor, dá-nos a graça de dar o perdão total aos inimigos, né? Porque às vezes a gente não consegue dar, né? A gente ama eles, mas mas ficar sem falar, né? sem esquecer, é difícil esquecer. E se o perdão é esquecer, pôr um selo por cima, definitivo, né? Uma pedra, e nunca mais falar disso? Então entendi. Jesus está falando aqui que o perdão não é esquecer, né? Dói sempre, entendi.
O perdão é você seguir em frente, e se você encontrar essas pessoas e elas te cumprimentarem, ou elas precisarem de você em uma outra circunstância, você aceita fazer, né, o bem para elas, entendi. Tá bom, então tá bom. Aqui está o fruto da perseguição e o que eu concedo o meu próprio reino, é que a quem eu concedo o meu próprio reino. A alma feliz que pratica o silêncio, o perdão e a alegria na perseguição alcança a mais alta das virtudes. Terão eles entendido a perseguição assim? Com a perseguição o céu não se compra, eu dou o céu. Mas com as condições que eu disse, né? Precisa ter silêncio, né? Silenciar-se diante, pelo menos do lugar onde você está. No lugar onde você foi perseguido, você não fala mais nada. Você silencia, acabou, não tem mais assunto, né? Não toca mais no assunto. O perdão, né, como ele disse, que é você, né? Você não esquece, mas você não fica remoendo, não fica assim, deixando de falar com essas pessoas, nunca mais quer ouvir elas, nunca mais quer abraçá-las, nunca mais aceita ver elas na frente. Você deixa de ir na paróquia por causa disso, né? Nunca mais você respeita essas pessoas, nunca mais colabora com elas, é assim. E a alegria na perseguição. A alegria é alegria, né? Com a perseguição, o céu não se compra. Eu dou, mas com as condições que eu disse. Há também perseguições terríveis na ordem da graça, da vida extraordinária, geralmente que se carrega, né, nessa perseguição, e deixa principalmente ao reino dos céus. O mundo e o mundano estão sempre em oposição a mim e ao que é meu, se não abertamente, o que seria menos ruim, sim, com as falsas dissimulações, hipocrisias e até com aberrações cobertas por um manto de virtudes. Cada alma que se entrega a mim passa, em maior ou menor escala, por esta indispensável perseguição que purifica. Embora a perseguição seja uma graça muito grande na vida do homem e na vida do espírito, é uma pedra de tropeço na qual geralmente sucumbem as almas fracas. Nas vocações religiosas, muitas almas sucumbem, né, caem, por causa que são fracas, na hora da perseguição. E Satanás obtém grandes triunfos, né? O apoio da alma nas lutas da perseguição. Você sabe o que é o apoio das almas na luta da perseguição? Maria. E a sublime virtude da constância, que se consegue pela intercessão de Maria. Entendi. Então, quem é o apoio nas lutas da perseguição? Você sabe quem é? Maria Santíssima. E a sublime virtude da constância, né, que é permanecer fiel, que se consegue pela intercessão daquela que é a ajuda dos cristãos, né, auxiliar dos cristãos, Nossa Senhora, as almas religiosas, né? Vícios opostos às virtudes do sacrifício. Imortificação. A imortificação vem principalmente da sensualidade e do amor próprio. Conforto e delicadeza alimentam-no e fazem-no crescer, ajudando-o também a atingir o seu pleno desenvolvimento através da suavidade. A vida espiritual subsiste e cresce com a seiva da mortificação. Essa virtude revigora e prepara a alma para tudo. Por outro lado, a imortificação, né, o não se mortificar, mata esta vida da alma, ou pelo menos a congela e seca, enervando-a para todo bem, porque é preciso desiludir-se, né, como entendi. A vida do espírito nasce, cresce e desenvolve-se apenas no doloroso campo da mortificação voluntária, isto é, da cruz. Não há outro caminho para alcançá-la, senão aquela muito estreita. Então, a pessoa que Jesus está mostrando para mim aqui, que a mortificação é uma virtude que mortifica a vontade. Agora, se você vai praticar a imortificação, é você não aceitar que uma pessoa pise em você, né? Não aceitar que alguém coloque uma oposição à sua vontade. Então, você passa por uma realidade aqui que ele fala, né, de suavidade, né, ajudando a atingir seu pleno desenvolvimento através da suavidade. A imortificação mata esta vida da alma, pelo menos congela e seca, enervando-se para todo bem, porque é preciso desiludir. Então, a pessoa, ela é iludida, e ela é iludida de que vai conseguir fazer a vontade dela,
de que ela acha que aquela vontade dela é boa, que ela vai conseguir, né? É boa. Ela tem certeza que ela tá fazendo bem, que ela tá... Então ela fica firme naquilo e não se desilude, né, da sua ideia, da sua vontade. Por exemplo, vamos ver um exemplo assim. Eu acho que é bom eu chamar a atenção do padre. Então eu vou lá chamar a atenção do padre, eu vou chamar o padre para conversar e eu vou brigar com o padre por causa de alguma coisa que ele falou. Ah, ele falou lá, né, uma coisa errada na missa. E eu vou de todo jeito esperar para conversar com o padre, para chamar a atenção do padre. Então isso é uma imortificação. Você tem certeza absoluta que essa é a vontade, a sua vontade de fazer aquilo e que essa vontade é boa e você não se desilude, você não se mortifica nessa vontade. Eu quero falar com o padre, eu quero falar com o padre, eu quero chamar a atenção do padre, eu quero corrigir o padre, né? Então você acha que você é aquela pessoa responsável, que Deus te levantou para ser o profeta que vai consertar o padre. Então você fica com essa vontade de ir lá falar com o padre e você não se mortifica. E aí é imortificação, né? É um exemplo. A mortificação é a escada que mais rápida e diretamente conduz ao céu através das virtudes. É a pérola do coração que me ama. Por outro lado, não há declínio mais acentuado que faça o coração descer para todos os tipos de vícios como a imortificação. A alma que é levada por isso, logo cairá em pecado. Dize-me, Senhor, em que coisas devemos mortificar-nos e quando? Sempre e em todo lugar, principalmente quando a alma sente algum gosto desordenado, até no Santíssimo, né, em coisas santas. Ainda mais em qualquer vício determinado, tá vendo, gente? Você quer tanto fazer aquilo, quer corrigir o padre, você acaba pecando porque não é a vontade de Deus, né? E aí entra, de repente, no pecado. Por desobediência, por desrespeito, por outras coisas. Então, se não for correto, a alma deverá mortificar-se. Sempre em todo lugar, principalmente quando a alma sente algum gosto desordenado, até no que é coisa santa. Ainda mais em qualquer vício determinado, em tudo, se não for correto. A alma deverá mortificar-se em coisas que não forem corretas fazer, dirigindo seus atos e intenções somente para mim e com o único propósito de me agradar. Então, na divina vontade, quando a pessoa dá a vontade humana para Jesus, ele que mata a alma, ele que tira todas as possibilidades da alma fazer a vontade dela, né? Essa mortificação é Jesus quem fornece, né? Eu não lembro de exemplos agora, mas milhares de vezes, muitas vezes, não sei nem quantas vezes eu perdi a conta de todas as vezes que Jesus me desiludiu, né? Numa situação que eu, né, senti a minha vontade humana pedindo para fazer uma coisa e eu falei não. Claramente, mas com a ajuda de Jesus, né? Com Jesus mostrando que não era a vontade dele, claramente aquilo, com fatos assim, exteriores mesmo. Situações que, na hora, ele fez o meu carro pifar, né? Meu carro pifou, eu não consegui sair de carro, eu fiquei embananada e não consegui dirigir o carro para ir em tal lugar. Várias circunstâncias, diversas. Nossa, é muita coisa, vocês não têm ideia. Como que Jesus ajuda a gente a não, né? Que a nossa virtude é divina e Deus começa a viver em nós os pensamentos, as ocasiões, a divina vontade começa a reinar na nossa vida. E esse reinado da divina vontade engloba ela mesma nos ajudar a fazer as coisas, né? Naquilo que é ilegal, você sempre tem que se mortificar por obrigação e no que é lícito por meu amor. Olha que naquilo que é errado, você sempre tem que se mortificar por obrigação. É obrigado a fazer isso. E no que é lícito, por amor, por meu amor. Olha só. A mortificação deve ser o pão cotidiano da alma. É o cadinho onde deve ser constantemente purificada e a água onde deve ser lavada. A mortificação é um maná que contém muitos e sempre novos sabores, nos quais a alma se intoxica de tal maneira que constitui a sua felicidade na terra, tornando-lhe penoso viver sem dor, e apenas com o objetivo de viver a mim e me agradar. Então, a mortificação é um maná que contém muitos e sempre novos sabores, nos quais a alma se intoxica
de tal maneira que constitui a sua felicidade na terra. Olha só que lindo! Tornando-lhe penoso viver sem dor, e apenas com o objetivo de viver para mim me agradar. É uma delícia ser mortificado. Eu falo porque é muito bom. Eu já senti essa felicidade, esse sabor gostoso de ser mortificado. Eu já senti. Um progresso muito grande na perfeição deixa a alma mortificada. Por outro lado, aquele que se deixa levar pelos seus gostos e inclinações, mancha-se, rebaixa-se e regride, colocando-se em perigo de perder o calor e a vida espiritual da alma. A imortificação, porém, reina hoje no mundo e, infelizmente, também invade as religiões. É religião, né? Eu acho que está falando aqui de religiosos, na verdade, né? Religiosos. A neve dos claustros é a imortificação. Então, é o que está destruindo os religiosos. Destrói o calor e o amor divino e congela as almas com seu contato. Além disso, a imortificação é a destruidora da oração. A dissipação e aborrecimento, as distrações e o cansaço infiltram-se na alma, posicionando-se como um poderoso obstáculo entre Deus e a alma. A imortificação seca as fontes das inspirações divinas e fecha as portas às comunicações do Espírito Santo. O grande mal é a imortificação e um dos venenos com que Satanás mata as congregações religiosas. Eu entendo plenamente, porque eu já estive no convento e imagino como que acontece isso lá dentro. Ai das religiosas, sem mortificação, como rainha e senhora delas, virão por terra mais ou menos depois, porque uma das alavancas mais poderosas que a sustentam é a mortificação. Uma alma fria é geralmente uma alma imortificada. Uma alma com recaídas frequentes também sofre imortificação por causa de sua fraqueza. Uma alma que não avança nos caminhos da perfeição, isto é, das virtudes e da cruz, também é sem dúvida imortificada. Uma alma que na oração não hesita em afirmar que lhe falta o apoio indispensável da mortificação ou a chave com o qual se abrem aquelas portas divinas que colocam o espírito em comunicação direta com Deus. A mortificação deve acompanhar todos os atos do homem, tanto interiores como exteriores, nas suas potências e sentidos. Ai, quão bela é a mortificação interna e espiritual, nela o Espírito Santo se agrada. E da mesma forma que existe a mortificação interna, da qual se produz a externa, da mesma forma existe a imortificação interna mais refinada, e da qual se produz a externa. Um não existe sem o outro, pois o bem e o mal partem do coração, e ali se elaboram tanto as virtudes quanto os vícios. Porém, existem alguns vícios internos que tocam especialmente os pontos mais íntimos da alma, aumentando com isso seus danos e malícia. A imortificação interna, por exemplo, começa a permitir o desenvolvimento dos pecados sagrados, sem oferecer resistência, patrocina os vícios espirituais e aperfeiçoa os vícios espirituais e dá rédea solta à liberdade culpada de todas as paixões. Uau! Pecados sagrados. Uau! Não sabia que existisse, não. Meu Deus! Interessante. E da mesma forma que existe a mortificação interna, da qual se produz a externa, da mesma forma existe a imortificação interna mais refinada, e da qual se produz a externa. Um não existe sem o outro, pois o bem e o mal partem do coração, e ali se elaboram tanto as virtudes quanto os vícios. Porém, existem alguns vícios internos que tocam especialmente os pontos mais íntimos da alma, aumentando com isso seus danos e malícia. A imortificação interna, por exemplo, começa a permitir o desenvolvimento dos pecados sagrados, sem oferecer resistência, patrocina os vícios espirituais e aperfeiçoa os vícios espirituais e dá rédea solta à liberdade culpada de todas as paixões. Eu estou aqui numa casa, na viagem que eu estou fazendo a Minas, e aí ligaram a música aqui, o cachorro já estava se incomodando comigo, mas agora ligaram música, não sei, e tem barulho aqui embaixo de pessoas na casa onde eu estou hospedada. Eu não sei se dá para vocês entenderem o que eu estou lendo. Peço desculpas por estar lendo nessa ocasião, mas eu não consigo resistir. Eu preciso parar um pouquinho para me alimentar, Eu não consigo ficar sem me alimentar. Então eu pedi licença para as pessoas e falei que eu ia rezar. E é a minha oração de cada dia, é me alimentar da palavra de Deus mesmo, Eu já rezei meu texto, já fiz vários momentos ali com Jesus, mas
Eu amo ler, eu preciso ler, refletir, me alimentar. É essa minha alimentação diária, a palavra de Deus. É muito importante para mim. Então eu tô aqui fazendo e eu gravo para não... Porque eu sou essa pessoa que dou tudo o que eu recebo. Dou tudo para os outros o que eu recebo, né? Suave, vamos lá, vamos ver se... Qual é o vício dessa suavidade, da suavidade? A negligência é filha da preguiça e companheira muito próxima do cansaço e do desânimo. Suavidade é conforto em seu mais alto grau e purificação da sensualidade. Odeio esse defeito tão contrário à minha doutrina e à minha cruz. Né? Uma pessoa que não quer sofrer, né? Suavidade é viver suave, né? Então, odeio esse defeito tão contrário à minha doutrina e minha cruz. E todo cristão deveria igualmente odiá-la. A suavidade embota os sentimentos da alma por tudo que é bom, santo e espiritual, e entorpece o coração enfraquecido ainda mais a sua energia e coragem para o sacrifício. A alma que é suave, apreende, se afasta dos atos de piedade e da prática dos sacramentos, acaba abandonando-os completamente, se perdendo. A vida espiritual contrasta completamente com a suavidade, porque a vida espiritual carrega em suas veias atividade e sacrifício. A dor também é antagonista da mobilidade, já que esse defeito que beira o vício repousa sobre um macio leito de flores perfumadas. Miserável alma cuja presa eles fazem, ela pagará caro pela vida suave e deliciosa que usa no mundo. A fraqueza é um vício que vai contra Deus pela glória que lhe tira, contra o próximo e o pobre pelo bem que deixa de fazer, e contra a própria alma que o carrega consigo pelos danos desastrosos que lhe causa. A suavidade é inimiga ferrenha da cruz e tem como missão afugentar da alma as virtudes e a vida interior que produz tantos benefícios. A penitência e a mortificação a fazem estremecer. O sacrifício, a abnegação, o sofrimento voluntários são letra morta para a mobilidade e mesmo de sua sombra ela foge. Então a penitência e a mortificação a fazem estremecer. O sacrifício, a abnegação, o sofrimento e o sofrimento voluntário são letra morta para a mobilidade. Eu não entendi essa parte. Não entendi. E mesmo de sua sombra ela foge. Então acho que é para a suavidade, não para a mobilidade, né? Acho que é isso. O único remédio para este vício pegajoso da suavidade consiste no trabalho e no autodesprezo de si mesmo, né? O autodesprezo, juntamente com a constância e expiração, a generosidade. A alma que não se agita com coragem e prontidão diante de braços tão doces e magnéticos viverá uma vida preguiçosa, egoísta e inútil, para dizer o mínimo, e arderá por muito tempo no fogo voraz de um terrível purgatório. Delicadeza. Delicadeza é filha da malícia. Esta delicadeza não é aquela delicadeza pura e metal, né, espiritual. Essa delicadeza não é aquela delicadeza pura e espiritual, que busca a limpeza da alma e se fere com uma poeira que a manche. Consiste, pelo contrário, num requinte polido de sensualidade exagerada. Pretextos e mimos formam uma comitiva. Até o ar que respira esta iguaria fatal deve ser embalsamado com suaves perfumes. Parece que até a luz fere esse adelgaçamento satânico da delicadeza, vício. O amor próprio, ou seja, apaixonar-se e cuidar de si mesmo, reina na delicadeza, em sua maior extensão. As almas e os corpos que ficam guardados no nicho dourado da delicadeza merecem um purgatório e muitas vezes são expostos ao inferno. Nossa! E, no entanto, o mundo e até mesmo algumas religiões estão repletas deste mal pernicioso da delicadeza. Esta maldita iguaria é tão fina que não respeita lugar onde não entre suavemente. Ai das almas que se deixam apanhar por ela, pela delicadeza. Podem ser considerados infelizes, porque tudo que se distancia da minha cruz se distancia de mim mesmo. Então, a delicadeza é você nunca sofrer, né? Nunca ser uma coisa assim, áspera, estar, né, fugindo de situações de brigas, de discussões, né, de perseguições, de coisas agressivas a você, né? Uma coisa assim, deve ser isso. Né? Discussões boas, né, gente? Porque às vezes você não pode fugir de uma discussão boa, de um diálogo, né? Não pode fugir. Eu não fujo, não.
Ai das almas que se deixam apanhar por ela podem ser considerados infelizes, porque tudo que se distancia da minha cruz se distancia de mim mesmo, e quem se afasta de mim está perdido, sem remédio. Odeio esta armadilha de Satanás tanto quanto sou capaz, isto é, infinitamente, pois só eu posso medir os danos incontáveis que ela causa nas almas. Eu conheço muita gente que tem essa delicadeza politicamente correta, né? Delicadeza não existe na vida espiritual. A razão é simplesmente porque não pode existir ali. Isto é, não pode haver vida espiritual onde ela reside. É um inimigo do outro. E eles nunca poderão se unir. A delicadeza é o que faz a pessoa fugir da cruz. E a vida espiritual a abraça. E a vida espiritual abraça a cruz. A delicadeza abomina a dor em todas as suas formas. E a vida espiritual se concretiza na dor que é a sua maior felicidade. A delicadeza se diverte nos mais finos prazeres. A delicadeza é aquela que quer os mais finos prazeres. A vida espiritual os odeia e deles se distancia. A delicadeza ama o descanso e a inação. A vida espiritual arde e se abraça no fogo vivo do amor ativo, que nunca busca nem aceita o descanso, porque o seu descanso está em não descansar. Já verão se há oposição completa na delicadeza suave e venenosa e na bela vida de amor e sacrifício. O remédio contra a delicadeza consiste na transformação total, formação da alma através da própria crucificação. Aqui é necessário todo o esquadrão de virtudes guerreiras para matar toda a autocondescendência da alma para consigo mesma, e somente com esta coragem heróica e com o poder formidável de tais virtudes será possível derrubar e destruir esse vício suave e meloso que mergulha tantas almas na perdição eterna. Que as almas abram os olhos e contemplem na delicadeza o caminho reto para a sua ruína eterna e na cruz o caminho reto para a salvação eterna. A dor vem hoje para destruir a delicadeza, para derrubá-la de seu trono, para desmascarar Satanás e para gritar a tantos milhares e milhares de almas enganadas e entorpecidas pelo licor inebriante da delicadeza. Conforto. Conforto é filha da delicadeza, e o sangue da preguiça corre em suas veias. Ela é companheira da malícia, e sempre carrega consigo ociosidade. O conforto é agora a rainha do mundo, e a sua influência estende-se de um polo ao outro. Os religiosos também, infelizmente, neles tem sido isso muito enraizado, e por isso a maioria deles está envolvida por tanto calor. A suavidade assusta até certo ponto as chamadas almas espirituais, mas Satanás dá conforto aos meus tipos de cores, dos mais tipos de cores, e os faz recebê-lo em seus corações sem o menor escrúpulo. Quantos desses enganos existem nas religiões, nos religiosos? O conforto é um dos pontos mais desprezíveis das comunidades religiosas. Um ponto onde Satanás as enfraquece para enfraquecer o seu espírito e fazê-las cair na tibieza. O diabo começa com vil astúcia a colocar nos religiosos o supérfluo como necessário e a tolerância como algo indispensável. Até o padre, domingo passado, falou assim que o maior prazer da vida dele era estar de chinelo, bermuda e assistindo um jogo do Palmeiras. Ai, Senhor. Deste conforto culpado, a delicadeza há apenas um passo. Satanás sabe muito bem fabricar 1000 pretextos imaginários para arrastar imperceptivelmente os religiosos para o reino do conforto. Ponderando a necessidade da saúde, passa-se facilmente a sensualidade. Quão escorregadio é este caminho de astúcia satânica que leva ao conforto e dele a muitos males. A condescendência culpada estende grande parte do seu reino em conforto. O amor próprio é o seu braço direito. E mesmo o egoísmo tem no conforto parte de seu campo. Em todos os atos da vida dos homens, em maior ou menor escala, se introduz este mal nocivo que os distorce e até os envenena. Essa serpente do conforto entra até no Santíssimo, no que é Santíssimo. Se encontra no templo e na oração, no corpo e até na alma. O conforto do corpo é visto no sono, na alimentação, no descanso e nas ocupações que podem ser satisfação. Mas o mérito da virtude está em encontrá-lo. Quando o espírito domina a matéria e consegue adiá-la, a força de contradizê-la e derrotá-la, então o homem está no seu ponto correspondente ao fim que deve criar. O conforto do espírito caminha junto com o do corpo. Na medida que o conforto é concedido ao corpo, entra no espírito. Quem quiser me seguir deve manter o corpo afastado, negar-se a si mesmo. Consiste em opor-se absolutamente à alma e ao de receber o conforto. Então, na divina vontade, a gente não busca plenamente viver nas virtudes, A gente tem que entender isso.
que Jesus fala para mim, né, sobre a vida na divina vontade, referente a isso, é que a gente não busca virtude em primeiro lugar. Mas assim, quando a gente ama a Deus na divina vontade e a gente quer fazer sua vontade, a gente não liga para nada. Então, na hora que eu estou fazendo um vídeo, por exemplo, eu estou lá desconfortável e eu não ligo de estar desconfortável. Eu estou lá amando a Deus e fazendo a minha missão. Quando eu estou fazendo uma vigília na divina vontade, eu tenho desconfortos, eu fico ali no desconforto mesmo. Então, viver na divina vontade é isso. Você estar disposta a sofrer o desconforto. Não, né? Entendeu? Mas se Jesus te dá conforto, você também fica tranquilo no conforto. Se ele não está pedindo nada para você, você já fez o seu trabalho de hoje, tudo bem. Aí você pode descansar, ficar numa boa. Entendeu? Ele não vai dizer para você que você está pecando por causa que você está, entendeu? Porque você não trabalha a virtude, você trabalha a divina vontade. E aí você na divina vontade é chamada a fazer algo por Deus. E você, por amor a Deus, faz aquilo que é a maior glória de Deus. Os atos na divina vontade, né? E você faz todo o seu dever. Gosta de fazer o seu dever, mantém em dia o seu dever. Quando o seu dever está totalmente em dia, você consegue ficar tranquilamente sentado no sofá, assistir uma televisão, ficar na sua cama e aceitar o conforto tranquilamente, né? E aquilo ali não é assim, é viver o céu na terra, né? Você já está recebendo de Deus, né, a recompensa em vida daquilo que você já está fazendo na divina vontade. Então, os atos na divina vontade, você está disposta, sempre pronta a fazer a vontade de Deus. Então, é isso que é viver na vontade divina. Você está sempre disposto, você não fica naquela preocupação, não, aqui na terra eu tenho só que sofrer, aqui na terra eu tenho só que sofrer. Não, você não vive mais só aqui na terra. Você vive assim na terra como no céu. E o céu é o lugar de felicidade. Então, você também vive na terra a felicidade. Na hora que Deus te chama para trabalhar, você trabalha e você não fica com esses problemas de focar em conforto, desconforto, blá, 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 né? Você faz o que for preciso. Muitas vezes eu estou gravando 4 horas sem água e não estou nem preocupada com a água. Muitas vezes esqueci da água, às vezes esqueci o óculos agora, como eu esqueci agora. E você não liga para si mesmo, você se autodespreza e faz a vontade de Deus. Você só quer fazer a vontade de Deus, quer amar a Deus. Você só quer entregar para Deus o seu ato na divina vontade, para a maior glória dele. Daí você concentra toda a sua vida para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Você não liga para si mesmo nunca. Então é isso que Jesus me ensina da vida na divina vontade em referência a essas realidades de virtude, tá? Mas é muito bom estudar isso aqui. É muito bom estudar tudo isso aqui. Os vícios e as virtudes. É muito bom, tá? O conforto da alma consiste em buscar nas orações, nas obras de piedade e misericórdia, nas penitências, tudo o que possa satisfazê-la. O conforto do espírito está em buscar a si mesmo, né? Nossa, deve ser gravíssimo isso aqui. A pessoa fica confortável por estar fazendo as coisas, né? Espirituais, né? Ixi, tá vendo? O conforto do espírito está em buscar a si mesmo, né? Nessas coisas. Isto, como se vê, está muito longe da pureza de intenção. Olha só. Se a pessoa está fazendo penitência, está fazendo atos de misericórdia, atos de caridade, oração, para ela se sentir em paz consigo mesma, ela está dando satisfação para si mesma, entendeu? Daí tá falando que isso é o conforto que a alma dá espiritualmente para si mesma, é um vício. Uau, que loucura, meu Deus! O conforto do espírito está em buscar a si mesmo, isto é, como se vê, está muito longe da pureza de intenção, que absorve os atos da criatura, santificando-os e lhes dá valor nesses atos, buscando apenas a si mesma, né? E santifica-se buscar a mim. Então, se você for buscar na oração Jesus, se você for buscar aprender coisas com Jesus, aprender coisas de Jesus, por mais duras que elas sejam, as coisas que Jesus ensina, se você está sempre disposto a aprender coisas com Jesus, dá tudo certo, né? A pureza da intenção, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Se não é para sua glória. Se você não ganha nada, se você não tiver nenhum resultado para você, você não está se importando com você. Você está se importando para a glória de Deus, tá bom? Você vê como o conforto é prejudicial hoje, invadindo também a vida do espírito, abrindo suas asas da vida material, e quase ninguém no mundo entende isso. Comandar esse torno, entendi. Comandar esse, sei lá, vício, né? Sem que ninguém se encarregue de interceptar o passo.
Torno, tá escrito torno aqui, mas acho que tá errado essa palavra. Então, comandar esse sem que ninguém se encarregue de interceptar o passo. Só eu conheço o mal estupendo que o conforto causa nas almas e na vida até mesmo espiritual. Muitos dos que se dizem meus estão abraçando unidos e apegados a um mal tão pernicioso do conforto. Meu Deus, é verdade. Não só com pretextos fúteis admitem o conforto, mas ainda mais. Quantas pessoas que rezam o rosário para dar conforto para si mesmo? Quantas? Meu Deus do céu. Não só com pretextos fúteis admitem o conforto, mas ainda mais correm em busca dele e não podem viver sem ele. É verdade. Meu Deus, quantas pessoas que devem rezar o rosário para se dar autoconforto espiritual. Eu rezei o rosário, pronto. Nossa Senhora não tem nada para falar para mim, o demônio não pode me atingir, né? Não sei o que lá, mas o que, né? Lembrando das promessas espirituais. Meu Deus, viver na santidade humana é muito difícil. É uma tristeza muito grande. Ai, meu Deus, não quero não. Quem quiser vir após mim, deixe o conforto, negue-se, não se busque nunca em nada e siga-me. Ai, meu Deus. Na minha passagem pela terra, nossa, esse livro é maravilhoso, gente. Vai me ajudar demais a entender um monte de coisa. Na minha passagem pela terra, não tive pedra sobre o qual apoiar a cabeça, e milhões de homens balançam no mais refinado e suave conforto, e eles me seguem? Não. São mais em palavras, mas não em prática verdadeira. No caso da crucificação, negam a minha doutrina e com as suas obras provam o quão distantes estão de mim, verdade. Miseráveis, eles vão contra a cruz por mais que a escondam com a língua. Olha, desenganam-se e se auto-enganam. O único caminho que leva a mim é o caminho da cruz, ou seja, o de esmagar-se e destruir-se totalmente a si mesmo e o seu próprio conforto. Misericórdia, Jesus do céu. O mundo não entende isso, mais que nem nas religiões se faça algo no particular. Isso me magoa e ao mesmo tempo fere a minha justiça e a irrita, né? A pessoa sempre pensa no bem para si mesma, mesmo espiritual, né, e temporal. Meu Deus, material. Fica sem obstáculos, passa para o conforto e uma vez dentro, Satanás se encarrega de fazê-lo dar frutos para o seu deleite. Meu Deus, Satanás ganha demais, na vida das virtudes. Tá louco. O conforto é um grande mal, um mal terrível, né, no mundo dos vícios, né, para a vida espiritual correta e santa. Meu Deus do céu, quantos que Satanás engana, meu Pai. Ninguém entende, repito, o veneno que carrega consigo, um veneno lento, mas que acaba por matar o voo da alma para o sacrifício, infundindo-lhe uma inércia terrível. O conforto também conclui embotamento e santo ímpeto da alma em direção à cruz, e não há serpente conhecida tão feroz e astuta que com suas redes de sede persiga milhares de almas para lançá-las no inferno. É preciso desinfetar esta atmosfera venenosa do conforto que se respira por toda parte. E sabe como? Com a cruz, com o reinado da dor. O mundo afunda em conforto. A igreja se ressente dolorosamente desse defeito capital em seus filhos. O único remédio para um mal tão contagioso é o sacrifício. É a dor, é a cruz. Deixe que o torpor que o rodeia abale violentamente a alma, que renuncie a si mesmo e me procure pelo caminho do seu próprio desprezo e será libertado. Prometo-lhe de tão grande mal, você será libertado, que pode lhe trazer consequências desastrosas para a eternidade. Que os religiosos se esforcem e, fazendo violência com toda a coragem e constância, jogue fora a comodidade. Mas se dizem que não a conhecem é porque não rezam e porque não me amam. A oração e o amor são os óculos através dos quais se vê, conhece e mede o próprio conforto. A alma que perscruta o seu interior através destas lupas vê o que ninguém imaginou e depois, horrorizada com o fogo em que estava envolta, levanta-se e atira-se para longe. Sim, interna e externamente, a serpente do conforto, rompendo as redes em que está aprisionada. Feliz a alma que o faz, deu um grande passo rumo à perfeição. Gula. A gula é um vício capital que reina no mundo e é senhor de tudo. A gula também entra nos claustros e invade as mesas mais humildes, causando danos inconcebíveis em todas as balanças que cobre. A gula também causa estragos nos corações e também nos corpos de milhares de pessoas. Ela carrega consigo uma classe de armas venenosas que a desordem possui. Ela é a gula, filha da desordem, e pelo mesmo motivo ela é filha de Satanás. Faz fronteira com muitos outros vícios e é terrivelmente consequências terríveis para a alma. A gula consiste em uma desordem material que arrasta o apetite para além dos limites da discrição e da prudência.
deficiência em comer e beber. Este vício às vezes domina o homem de tal maneira que absorve-o e precipita seu espírito em muitos gravíssimos males. A gula é o punhal da vida do espírito, enerva as forças da alma e é muito próprio produzir o calor, frieza e desânimo. Este vício devastador é mais assustador do que parece à primeira vista. A gula é uma paixão básica e desenfreada que se reveste de muitas cores e fases. É impetuosa no mundo nas pessoas piedosas e sorrateira e mais temível naqueles que se dizem meus. É um vício comumente coberto de hipocrisia e do melhor orgulho. O respeito humano muitas vezes acompanha a gula. A gula faz a guerra e quanto à vida espiritual, fazendo predominar a matéria sobre o espírito, devendo ser o contrário, pois bem, o homem não vive somente de pão. Cada alma que foi derrotada pelo particular, prometo-vos a saciedade das minhas graças, com aquela fome feliz e sede insaciável e amorosa de mim mesmo. Que aqueles que são chamados meus preservem generosamente na luta, sacrificando seu apetite natural, que desordenado se tornaria vício e veneno para a alma. A gula leva muito facilmente o coração ao nefasto. Faz o vício da impureza. Da gula à impureza só existe um passo, que deve ser evitado a todo custo: a embriaguez. De modo particular, quase sempre traz consigo esse maldito vício da impureza, e porque este vício é o preferido de Satanás, ele o favorece de muitas maneiras, sendo a gula o principal instrumento para levar a alma à impureza. Gula espiritual. Há também a gula espiritual que vem em grande parte da inveja e consiste em um desejo desordenado de santidade que se afasta do abandono para a vontade divina. A perfeição consiste na moderação prudente de todo meio termo. Este aviso que dou é muito importante na vida espiritual e material. É muito fácil que a natureza do homem fique desordenada, tanto no bem como no mal. O apetite sensível procura a sua própria satisfação, e tanto num como no outro, a retidão deve ser o equilíbrio nas suas operações. Tem gente que passa a vida pensando em como vai agradar o paladar, mas ainda muitas vezes o pensamento das iguarias tira dos corações a memória divina da minha pessoa. Ó terrível aberração! Parece falso que a baixeza da natureza corrompida adie um pedaço de pão ao rei do céu e da terra. Guerra contra o apetite desordenado da gula. A temperança é uma virtude belíssima, e a derrota adequada são um contrapeso deste vício. O ódio de si mesmo é muito útil para submeter a matéria à razão e ao espírito, auxiliado pela prudência e pela moderação. À medida que a carne é derrotada, o espírito, ou seja, a ordem, cresce e supera e passa a reinar. O autocontrole neste assunto é muito importante, pois se trata de equilibrar as coisas, colocando-as no seu verdadeiro ponto e na ordem em que as criei, ou seja, que o espírito é o rei da matéria. A razão e a fé devem dominar qualquer surgimento de qualquer apetite vicioso e desordenado. Se isso fosse compreendido e praticado pelos homens, para a ajuda deste domínio da carne estão a continência e a mortificação, que são armas com as quais ela triunfa sobre a gula e muitas outras paixões. Olha o desastroso campo dos vícios e avisa tantas almas que só vivem da matéria sem sequer vislumbrar as riquezas, os tesouros e os bens infinitos, que se encontram na vitória das vis paixões e na terrível luta contra ele mesmo, que alcança a vitória contra o inimigo. A felicidade se encontra na ordem, em equilibrar o que a maldita desordem destrói. Aí está a verdadeira diversidade. Quanto mais for tirado da carne, maior será o ganho para o espírito. Tudo que o homem tira de si voluntariamente por meu amor, ele encontrará duplicado no desenvolvimento interior do seu espírito. O Espírito Santo recompensa cada maceração da carne com abundância de graças. Cada crucificação ou dor, seja interna ou externa, que o homem provoque para mim, será ricamente recompensada. Quão grande é a vida do Espírito e quão adiado é o seu reinado no mundo. Quão negligenciado é frequentemente visto até mesmo nas religiões. A vida religiosa, O homem vive da matéria, das vaidades fingidas e de prazeres fugitivos que deixam o coração dilacerado e não dá atenção, não ao santuário interno que carrega dentro de si, onde deve oferecer constantemente incenso ao seu Deus e Senhor, queimando seus vícios, maldades e paixões vis por causa do sacrifício amoroso. Mas isso não se sabe e muito menos se pratica. Venho atraído pela minha grande misericórdia para dar um alerta ao mundo, despertar de sua letargia tantas almas esperançosas, enganadas e surdas. Venho hoje com um desânimo indescritível para chamá-los ao meu coração para salvá-los. Não se surpreenda não com tanta bondade. Nos últimos tempos, quero esquecer os pecados do mundo e salvar as almas que vivem cegas nas suas faltas e erros.
inculpáveis. Venho negar Satanás, levantar minha cruz e fazer a dor reinar. Não quero mais falsa piedade, nem virtudes fingidas, nem vícios dissimulados e traiçoeiros. É hora de remover a máscara de Satanás e tornar claras ao mundo as suas infames maquinações. Quero que reine a pureza, a cruz, a dor e a verdadeira santidade. Quero solidez nos corações, necessito de almas que me consolem e apaziguem comigo a justiça divina. O mundo afunda devido à sensualidade e o calor toma conta de todo o universo. Me ajudem, emprestem-me. Então, parar por aqui, depois a gente continua. Amém, Fiat?